ele acabou com o templo, tá bom? Acabou com o templo, com o altar e o povo que nele adorava. Apocalipse 11, versículo 1 e versículo 2. O profeta Zacarias já profetizava antes, em Zacarias 14, também versículo 1 e 2, onde ele diz que eu, o Senhor, Deus, levantarei as nações contra ti, Jerusalém. Vossas casas serão saqueadas, vossas mulheres forçadas, metade não será estipado na cidade, e a outra metade sairá em cativeiro. Isso aí foi o que Jesus reverberou quando disse: um será tomado e outro será deixado. Que os pastores hoje, a igreja hoje, diz que um será tomado para o arrebatamento e outro será deixado. Um no moinho, outro no campo, outro no telhado. Quando na verdade o Senhor estava falando ali do tempo de destruição com a vinda dele, em justiça e em poder. Lembremos que o Senhor, quando ele veio como uma ovelha muda, um matadouro calado, não reagiu às ofensas sofridas, mas Deus, no tempo certo, o vingou. Essa foi a vinda do Senhor em justiça, em juízo. Quando a Bíblia diz que vem nas nuvens, é uma expressão que já se era usada pelos o povo de Deus da época, que queria dizer exatamente isso. A nação que Deus está vindo em juízo contra determinada nação. E aqui a gente vê, né, vamos nos ater aí à casa do Senhor. Isso eu quero deixar claro aqui, que não é para vocês deixarem se sentir no coração de congregar. Continue congregando. Agora não entenda aquela casa ali como a casa do Senhor. Não entenda aquele local ali, aquele tablado ali onde alguns ficam lá em cima, como um altar, porque não é. Estão te ensinando errado. Não existe altar de Deus a não ser no seu coração. Não existe altar de Deus a não ser no coração dos que obedecem à palavra de Deus. Em resposta, inclusive, ao apóstolo, o irmão de Tiago, Judas, né? Ele perguntou: Senhor, de onde o Senhor vem, que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Olha, de onde o Senhor vem, que há de se manifestar a nós e não ao mundo. Só isso aí mostra que a vinda do Senhor não era que todo olho veria. Está se referindo aqui ao reino do Senhor, de onde o Senhor vem, né? Que há de se manifestar a nós e não ao mundo. Porque a destruição de Jerusalém, que foi a vinda do Senhor, do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, em vingança, para fazer justiça de Abel a Zacarias, não é a nós, de Abel, o justo, a Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto no altar, depois inclusive da vinda do Senhor, depois da morte do Senhor, durante o período de cerco de Jerusalém lá, entre as facções com Jonas, João de Descaia e outros lá que fizeram bagaceira na cidade. E Jerusalém cercada por mais de, se eu não me engano, 70 mil homens do Império Romano, cortou alimento onde houve fome, carestia e morte. Eles próprios, com a sua destruição natural, queimaram o estoque de trigo, não sei por que cargas d'água, que piorou ainda a fome entre os que estavam lá, aquartelados. Jerusalém estava com mais de 1 milhão de pessoas dentro lá, porque era a época da Páscoa, veio gente de todo mundo. E simplesmente o general Tito, né, juntamente a mando de Vespasiano, deixou todo mundo entrar e cerrou tudo e não deixou ninguém mais sair. Isso foi a destruição, o tempo de período, inclusive a questão de guerra entre os irmãos contra irmão e nação contra nação, era eles mesmos, os judeus brigando contra si, nação contra nação. Você entende o que é uma nação? Brasil contra a América, Inglaterra contra a Rússia, Estados Unidos contra a China? Não. Ali era nação contra nação, ou seja, você contra você mesmo. A nação de Israel contra a Israel própria.
Jerusalém contra si próprio, que eles se dividiram, e quando a Bíblia fala que Jerusalém se dividiu em duas partes, ou três partes, né, que falam na profecia, eram as facções que se dividiram e começaram a degladiar e matar uns dos outros lá dentro. Antes mesmo de Jerusalém ser invadida, cercada, mas antes de ser invadida. Então, pegue esses conhecimentos, amigo, e absorva. O que você tem que fazer? Absorver, porque se você realmente é sincero com Deus, se você é uma pessoa que tem sinceridade com o seu Senhor, obedeça a sua voz. Não fique seguindo estranhos. É muito bonito, é muito lindo essa ideia de que Jesus vai voltar, vai acabar, e aí fica esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito, né? O mundo já está acabando e vão deixar rolar aí. Isso não existe. Isso não existe. A terra permanece para sempre. Isso não é doutrina de Testemunha de Jeová, não, que eu não sou, inclusive, deixa claro aqui, isso, a Bíblia diz que a terra dura para sempre, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está lá em Eclesiastes. Eu vou deixar de crer porque que o Testemunha de Jeová fala, mesmo porque eles falam também de um reino que ainda está para vir, quando o reino já está em nós, é o reino espiritual do Senhor. É isso que eu quero falar aqui. Não existe mais casa do Senhor, existe reino do Senhor. Existe o reino de Deus que deve estar em sua vida se você obedece a Cristo e o Espírito de Deus está em você. Esse é o reino de Deus, essa é a vontade de Deus na sua vida. Para completar todo esse processo, quero deixar claro aí o texto de Apocalipse 11, versículo 1 e 2, onde Deus diz, pede para João medir o templo, o altar e o povo que nele adorava, porque seria dado aos gentios, e Jerusalém seria pisado por 3 anos e meio, em cumprimento à profecia que Deus já havia falado lá nos recônditos por Ezequiel, onde ele diz, e tirarei o coração de pedra, ou seja, templo de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, Deus habitará dentro de nós. Esse privilégio, irmãos, nenhum judeu tinha antes disso acontecer. Todos tinham temor de Deus pela lei, inclusive quando Deus diz assim, ame, é porque a lei mandava odiar, tinha espaço para odeio, para matar, inclusive. Então Jesus estava ali enfatizando o amor justamente para aqueles que viviam na lei por causa dessa situação. Então você não precisa se preocupar muito em você não fazer mal para a pessoa, não cerrar os seus olhos, não virar as costas para quem precisa, você já está amando. Não precisa você sair correndo desesperado, querendo amar as pessoas de maneira ignorante e sendo feito de trouxa ou de besta. Viu? Na verdade, essa profecia de Ezequiel, ela se cumpriu à risca. Tirarei o coração de pedra e colocarei e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Isso é o reino de Deus, senhores. Pastores, ponham a mão nas suas consciências. Eu não sei se é por causa de salário, do status quo que vocês têm aí em ter uma liderança, ter um rebanho, né, para chamar de seu, o meu rebanho. Outro dia eu vi o tal do pastor Silas aí, que até admiro algumas coisas das suas pregações, mas as minhas igrejas, que sua, cara? Que igreja que você tem, pelo amor de Deus? Qual igreja que você tem? Não é de Deus a igreja? A igreja é de Deus, amigo. Então busque em Cristo, tá? Busque em Cristo esse conhecimento e retenha. Não precisa você ficar zangado com seus irmãos e degradear, nem sair. Mas o conhecimento é a ordenança bíblica. Prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Os apóstolos também ensinavam isso. A seguir no conhecimento do nosso Deus. E seguir no conhecimento de Deus não é ficar aí cheio de profecia para lá e para cá, profetada, falando da vida dos outros. Muitas vezes, né? Não quero dizer que são todos, que tem pessoas que são sinceras dentro dessa área aí. Mas é necessário que haja isso. Tenha o entendimento de que não existe casa do Senhor. Existe reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Amém? Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Amém.